Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para a nossa última aula do semestre, né? Já tá com clima de saudade já, mas vamos lá, né? A aula de hoje, gente, é sobre o gênero resenha, tá? É um gênero que é constantemente solicitado dentro dos cursos de ensino superior, né? Então, constantemente os professores dos próximos períodos, né, das disciplinas vão solicitar que vocês façam resenhas, né, resenhas críticas, né? Acredito que até algum professor nesse semestre já tenha solicitado que vocês façam uma resenha, né? Então, a aula de hoje é sobre esse gênero, né? Então, nós vamos ver o conceito do gênero resenha, o que é o gênero resenha, né? Qual é o objetivo do gênero resenha e vamos também trabalhar as principais partes da estrutura de um gênero resenha. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer em cada parágrafo quando eu for produzir uma resenha, tá certo? Então, o material da aula de hoje são 3 arquivos, né? Um arquivo de slides, né, que é a parte mais teórica do gênero resenha. Tem também um exemplo de uma resenha que foi publicada em uma revista acadêmica. E tem também um modelo de resenha que eu vou trabalhar com vocês, né? E vou pedir para vocês fazerem uma resenha, né, com base nesse modelo e que será a nossa avaliação da segunda unidade. Então vamos começar, né? O material de hoje ele já está disponível, né, no grupo do WhatsApp da nossa disciplina e também está disponível na sala do Google, tá? Então vamos começar. Então, o que é o gênero resenha, tá? O gênero resenha é um texto que tem uma dupla finalidade. A primeira finalidade, o primeiro objetivo do gênero resenha é fazer uma síntese do conteúdo de uma determinada obra, tá? Ou seja, o gênero resenha tem um primeiro objetivo que sempre vai ser sintetizar, resumir o conteúdo das informações de uma determinada obra. E o segundo objetivo do gênero resenha é fazer uma avaliação crítica da obra que você está resenhando, tá? Ou seja, você vai fazer uma avaliação crítica elogiando, tá certo? Ou seja, apresentando aspectos positivos ou aspectos positivos ou negativos de uma determinada obra. Então, o gênero resenha, ele sempre vai ter essa dupla função, esse duplo movimento, sintetizar e resumir e avaliar, elogiar ou criticar uma determinada obra, tá? Então, dentro das instituições de ensino superior, geralmente os textos que são mais resenhados, né? O professor pode solicitar que você faça uma resenha de um capítulo de livro, de um artigo científico que foi publicado numa revista, ou então ele pode solicitar também que você faça uma resenha de um filme, tá? Então vamos lá. Então vamos começar com a nossa aula de hoje, né? O material, tá? Da disciplina, tá? Eu estou começando aqui pelos slides, tá? Então na segunda página do slide, a primeira é a capa, né? Enfim, na segunda página, tá? Então eu coloco assim. De acordo com Cavalcante 2009, o gênero resenha consiste em um texto voltado a apresentar a síntese de um determinado conteúdo de um determinado texto acadêmico, que pode ser um artigo científico, um capítulo de livro ou um livro. São os gêneros que são mais solicitados dentro das instituições de ensino superior. Continuando, entretanto, a resenha não se limita à síntese, mas também abrange uma apreciação crítica do texto resenhado, ou seja, na resenha, além de resumir os principais argumentos apresentados, é necessário apresentarmos alguns comentários críticos, tá? E avaliativos. Para Cavalcante 2009, a resenha tem por objetivo informar seus leitores em uma perspectiva objetiva as informações mais relevantes acerca de uma determinada obra. É aquilo que eu falei para vocês. O gênero resenha sempre vai ter uma dupla finalidade. De um lado, é você fazer um resumo, uma síntese das principais informações que são apresentadas em cada uma das partes da obra que você está resenhando. E na outra, tá? E no fim,
você sempre vai ter que deixar a sua avaliação crítica, ou seja, quais foram as suas impressões enquanto leitor daquela obra. Quando você vai registrar essas impressões lá no finalzinho da resenha, você pode ter uma impressão positiva ou uma impressão negativa, tá? Mas é obrigatório que você sempre deixe a sua impressão enquanto leitor. Ou seja, você pode avaliar tanto positivamente como negativamente uma determinada obra, porque o que vai prevalecer é a sua impressão enquanto leitor, tá certo? Na próxima página tem duas citações, tá? Uma de Andrade, 1995, e nessa citação ele coloca o seguinte, ó. A resenha é um tipo de resumo crítico, contudo mais abrangente. Permite comentários, opiniões, inclui julgamentos de valores, comparações com outras obras da mesma área, avaliação de relevância da obra com relação às outras do mesmo gênero. Então percebam, essa citação de Andrade, ela está dizendo mais uma vez essa questão do você fazer um resumo das informações que são apresentadas na obra e, ao mesmo tempo, você expressar a sua opinião, tá certo? Trazendo comentários, opiniões e julgamentos de valor a respeito daquela obra, tá? Então, ou seja, quando você faz uma resenha, você sempre vai ter que se posicionar criticamente sobre aquela obra enquanto leitor. Ainda no slide 3, tem uma citação de Mota-Ro, e ela diz o seguinte, ó. A resenha é usada no meio acadêmico com o objetivo de avaliar, elogiar ou criticar o resultado da produção intelectual de uma determinada área do saber. É ela que permite ao leitor decidir sobre a relevância ao ler o original. Então percebam, todas as citações, tá, que eu coloquei aqui nesse material falam dessa questão de você sempre, quando você vai fazer uma resenha, você avaliar, você elogiar ou você criticar, você emitir comentários, opiniões positivas ou negativas a respeito daquela obra. Então, a gente vê que a resenha sempre vai ter essa finalidade, tá certo? Ou seja, quando você for produzir uma resenha, você não tem como deixar de lado essa crítica, essa avaliação. Seja uma avaliação positiva ou negativa. Mas você, enquanto leitor, você sempre vai ter que fazer essa avaliação, tá certo? No quarto slide, nós vamos começar a trabalhar a questão da estrutura do gênero resenha. Ou seja, como é a estrutura do gênero resenha, tá? Por que a gente tem que trabalhar isso? A gente tem que saber o que é que a gente faz em cada um dos parágrafos do gênero resenha. Por quê? Tá? Geralmente, muitas pessoas erram porque as pessoas saem colocando várias informações aleatórias no lugar errado e acabam errando quando vão produzir uma resenha. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar a questão da organização estrutural do gênero resenha. Tá certo? Então, vamos lá. Eu estou agora no quarto slide. Então, o primeiro elemento de uma resenha é a referência bibliográfica, tá? A gente viu nas aulas anteriores, quando a gente trabalhou as normas da BNT, que quando a gente faz um trabalho dentro de uma instituição de ensino superior, é necessário que a gente indique a fonte das nossas pesquisas, né? Ou seja, quais foram os textos que nós citamos ao longo do trabalho. E a gente sempre coloca esses textos lá no finalzinho do texto, né? Lá no finalzinho do trabalho. Com a resenha, gente, é o contrário, tá? Quando a gente vai fazer a resenha de uma determinada obra, seja um livro, um capítulo de livro, um artigo científico, a referência desse material que a gente vai resenhar, a gente coloca lá no topo da página. E como é que a gente faz isso? A gente coloca o nome resenha de e a gente coloca a referência com base nas normas da BNT. Se a gente estiver fazendo, tá, a resenha de um livro, a gente coloca a referência do livro. Se a gente estiver fazendo a resenha de um capítulo de livro, a gente coloca a referência do capítulo de livro. Se nós estivermos fazendo, tá, a referência
estivermos fazendo a resenha de um artigo científico, a gente coloca lá em cima, resenha de, e logo em seguida a referência, com base nas normas da BNT. Então, o primeiro elemento do gênero resenha vai ser sempre a referência bibliográfica do texto que nós estamos produzindo, tá? Eu vou dar uma pausa nesse áudio e já já nós continuamos, tá?